gente vai falar agora sobre módulos e pacotes. Aqui nessa aula você vai ficar presente, vai começar a explorar o poder da comunidade Python. Então a gente fala que Python tem vamos falar assim, muitos códigos compartilhados, ferramentas para hacking para você utilizar. Então isso são pacotes que você pode acoplar ao seu código, né? Então vamos só entender um pouquinho desse conceito, até porque se você pegar aqui um exploit, você vai ver que as primeiras linhas são repletas, né, dessa parada aqui, ó, o comando import. Então o código do cara aqui, ele tá tipo importando uma outra coisa aqui, né, importando requests, importando essa parada aqui e tal. Esse outro código também tá importando coisa aqui. Então o que significa esse import, né? E como que a gente também pode, digamos assim, importar habilidades que outra pessoa programou para dentro do nosso código. Por exemplo, lembra que o nosso ataque lá simulava o Nmap? Como que eu posso importar o Nmap, a ferramenta, e utilizar no meu código? Então agora vai começar a ficar legal aí, né? A gente vai começar a entender o conceito de módulos, tá? Então antes de falar do pacote por si só, que é esse aqui, vamos só entender o que é um módulo em Python, tá? Uma coisa bem importante aí, até para você entender isso. Então é o seguinte, cada arquivo em Python, tá vendo que eu sempre estou escrevendo código no arquivo main.py? Cada arquivo em Python, ele é considerado, no caso, né, um módulo. Ou seja, se eu tiver, por exemplo, um outro arquivo aqui, vou criar um arquivo só, vou criar um arquivo chamado arquivo2.py. Eu acabei de criar um módulo aqui dentro do meu projeto. E esse módulo que eu criei, ou esse aqui também, ele pode ter dentro dele, né, um conjunto de código, de funções, de classes, variáveis, enfim, várias coisas pode ter dentro de um módulo. E uma coisa que eu posso fazer é fazer com que um módulo se comunique com outro. Então, por exemplo, eu posso ter uma função aqui dentro, né, eu posso ter um módulo chamado função tal, e aqui nesse outro módulo eu utilizar a função desse módulo aqui, poder utilizar ela aqui dentro do meu código, tá? Então imagina que eu tenho o módulo A, por exemplo, né? E o módulo A ele pode utilizar a função do módulo B, a função do módulo C. Então cada arquivo aí é um módulo, né? A função do módulo D também. Então eu posso, por exemplo, digamos que eu tenha, vamos pegar aqui um software, área de membros do Técnicas de Invasão, aqui onde você assiste às aulas, né? Eu posso aqui nessa área de membros ter o módulo de login, responsável pelo login, responsável por reproduzir uma aula, responsável por gerenciar os comentários, por exemplo. Então eu não preciso no arquivo escrever 5.000 linhas, né? Eu posso separar as funções, né? A responsabilidade de cada arquivo, assim. Cada arquivo tem suas variáveis, tem suas funções, fica muito mais organizado o projeto, né? E eu basicamente depois eu só importo para o arquivo que eu vou trabalhar as funções que eu preciso, tá? E um módulo se comunica com o outro, inclusive. E até para você entender na prática aí, eu vou criar um módulo novo aqui. Eu vou criar um módulo chamado de ataques.py. E aqui dentro eu vou criar vamos pegar aí, algumas funções que vão simular aí um ataque. Deixa eu criar, eu já continuo aqui. E cara, olha só que louco, eu acabei de criar aqui 4 funções, tá? Cada uma leva um nome, né, de um ataque, tem simulando ali tá retornando, né, uma string formatada chamada tipo DDoS no alvo, ping no alvo, nmap no alvo. Digamos que poderia ser aqui as instruções realmente, né, para executar o nmap e tal, mas estamos só formatando uma string para simular as funções aí, tá? Então, aqui nesse módulo ataques, deixa eu apagar esse outro arquivo aqui. Eu tenho, né, as minhas funções de ataque e agora basicamente no main.py eu vou utilizar essas funções. Eu vou fazer, por exemplo, aqui, ó. Eu vou executar a função DDoS. O que eu preciso passar? Né? Eu tenho que passar o alvo, olha, vai receber o alvo e vai montar uma string, né? Com a frase aqui mais o alvo. Então, eu vou passar aqui, por exemplo, DDoS no tecnicasdeinvasão.com. Se eu executar, eu tenho um erro, né? Qual que é o erro? DDoS não está definido. Ou seja, ele não conhece esse meu módulo aqui, esse arquivo, ele não conhece a função DDoS. Da onde que está vindo isso? O que é DDoS, né? Então a gente tem que importar
aqui nesse arquivo, né, o nosso módulo que tem essa função presente. E para fazer isso, a gente basicamente utiliza, né, o comando import. Então, estou dando import no attacks. Essa é a sintaxe. Não precisa botar o py, porque ele já vai entender, né? Então, vou dar um import nos attacks e vou executar. Só que, olha só, continua dando um erro, né? DDoS não está definido. Eu preciso falar que esse DDoS está vindo do attacks. Então, olha só, attacks.ddos. Né? Então, desse módulo que eu importei, eu estou utilizando a função DDoS. Se eu executar aqui agora, nada está acontecendo, né? Porque eu estou só retornando, tá vendo? Eu não estou dando um print. Então, deixa eu botar isso aqui dentro de um print que vai printar na tela o retorno, né, dessa função. Beleza, DDoS no tecnicasdeinvasão.com. E da mesma forma agora, eu posso utilizar, por exemplo, vamos botar mais eu posso utilizar o ping também, né? Então, ping e também o nmap. E eu vou estar utilizando aí os ataques, né, que estão escritos lá no outro módulo. Só que, cara, tem uma coisa que existem várias formas de fazer um import, tá? Dessa maneira, eu estou importando tudo aqui, né? Todas as funções que tiver aqui dentro, estou importando. Só que muitas vezes um módulo Python ele pode ter 5.000 funções, sei lá, 800, um monte de código, sabe? E talvez eu não queira importar todas. Eu posso importar somente o que eu vou utilizar. Então eu posso escrever, por exemplo, from, né, no caso do ataques, eu quero importar somente a função DDoS. E dessa forma está o comando explícito aqui. Se inclusive eu apagasse, deixa eu botar um comentário aqui para não executar esse código. Se eu executar aqui, eu vou ter um erro, tá? Porque não está definido o ataque. Por quê? Eu já estou falando que DDoS, eu estou importando de ataques. Então eu não preciso mais fazer, no caso, essa conexão, né? Somente o DDoS. Então agora se eu executar, DDoS no técnicas de invasão. Porque ele já está sabendo, cara, o DDoS eu estou importando, né, de ataques. Então já tem a referência, assim, no caso, né? Bem como se eu quisesse importar outros, né, eu poderia falar, cara, eu quero importar o ping também. Ele não está importado, vai dar um erro, né? Então eu quero importar de ataques o DDoS, vírgula, ping também. Então agora eu tenho tanto o DDoS como o ping aqui dentro, né, importado daquele módulo para mim utilizar. E posso importar quantos eu quiser, tá? Posso importar também qual que é o outro mesmo? O nmap, né? E se eu utilizar aqui, o nmap ele vai estar disponível para a gente trabalhar também. E até se eu quiser importar tudo, tá? Eu posso botar aqui um asterisco, né? Selecionando o seletor, importando tudo que está dentro de ataques. Então ele vai estar meio que conectando também. Eu não preciso botar ataques.dos e vai estar dando para executar aqui, tá? Então essa é a ideia de importar. E tem mais, tá? Tem mais uma forma de importar aí, caso você não queira chamar de DDoS, por exemplo, a função, você pode botar, cara, from de attacks, eu quero importar a função, vamos pegar aí, a função ping as, no caso, como, né, PI, não, pig, né, em vez de ping é pig aqui, né, agora dentro do seu código, do seu escopo, essa função ping que está vindo de ataques, você está chamando ela, né, como pig. Então, se você botar aqui pig, tá? Olha que louco. Vai estar funcionando a função, né, normal, tá? Enviando esse valor lá para dentro da função que está montando a string e está retornando ali. Então, você pode importar uma função chamando de algum apelido, assim, no caso, né? Mas o padrão geralmente vai ser um import, ataques, né? E a gente vai trabalhar aí, digamos, com ataques, ping aqui, né? Geralmente é assim que a gente vai trabalhar nos códigos, ó, import, ó, do term color, é que o term color tem várias opções, né? Então ele importou somente a parte de colorir o terminal. Então basicamente essa é a ideia de módulos, tá? E gente, módulos, o Python ele tem vários módulos padrões, tá? Se você for aqui na biblioteca, por exemplo, e você buscar, por exemplo, eu quero trabalhar com arquivos CSV, tá? Olha só, leitura e escrita CSV. Já tem por padrão um módulo aqui, ó, import CSV, que ele vai me dar, né, ele vai liberar no meu código aí
funções, por exemplo, para abrir um CSV, para criar uma nova linha, para escrever no CSV e tal. Se eu quiser trabalhar, por exemplo, com arquivos do tipo zip, né? Arquivos zipados, não sei. Vou ter que criar alguma coisa zipada, alguma coisa assim. Ó, gzip, eu também posso, muito provável que importar o módulo gzip, que vai importar para mim várias habilidades para trabalhar com gzip. Agora eu posso utilizar, né, as funções que já estão instaladas no Python, tá no ambiente. Esses módulos são padrões do ambiente, tá? Então isso aqui já vem junto com a instalação do Python, com o programa e tal. E tem vários módulos que a gente pode utilizar. Então, basicamente, a ideia de módulos, tá? É essa. Claro que agora eu vou ler a documentação para ver, né, as funções desse módulo e como que eu trabalho com isso aqui dentro do meu código. O que tem quais habilidades, né, que tem disponível aí. Porém, qual que é a parada agora, né? Você entendeu já o conceito de módulos. Beleza. E agora que você já sabe que a gente pode trabalhar com módulos, importar coisas e tal, existe hoje no universo, na comunidade Python aí também, a questão de pacotes, né? Os packages. E os pacotes nada mais são do que códigos compartilhados por empresas, programadores e tal, que traz junto vários módulos, várias funções para você utilizar. Então, por exemplo, tem um carinha lá que ele programou uma ferramenta para fazer um ataque específico, ou fazer um sniff numa rede, ou baixar música do YouTube, não sei. Ele fez lá a ferramenta dele, né? E, isso gerou vários módulos, várias funções, vários códigos. Ele vai meio que empacotar isso, tá? E vai compartilhar com outras pessoas. E essa é a magia aí, né, do compartilhamento de pacotes do Python. Então a gente tem um site que é o PyPy, que vai ser o seu melhor amigo aí. No PyPy você pode procurar, né, é o index de módulos criado aí pela comunidade. Então se eu vim aqui no PyPy aqui, por exemplo, ó, eu posso pesquisar, por exemplo, sei lá, eu dei o exemplo do YouTube, e eu vou ter vários pacotes aí que envolvem, né, YouTube, fazer download de YouTube, fazer upload. Então se eu clicar dentro dele, eu posso ver, cara, fazer o download dos arquivos, ver a homepage do projeto, ó, é um GitHub aqui, ó, que vai estar apresentando o projeto, né, com as possibilidades e tal. Até se eu abrir o arquivo aqui, ó, vamos pegar o setup.py. Olha só, ele está importando outros módulos para trabalhar, está trabalhando com uma exceção aqui, tá, ó, tem vários if, else. Então aí é o código do projeto dele sendo compartilhado. E para a gente pôr a mão na massa aqui e importar, né, no nosso projeto um módulo de alguém, digamos que eu queira agora, como que é o nome daquela ferramenta? O Ruiz, né? Que é para ver quem que é o dono de um domínio. Eu posso pegar aqui, ó, algum pacote do Ruiz. Deixa eu ver um aqui. Esse aqui, Ruiz. Eu vou ter as informações dele, né? Como trabalhar com ele e tal. E deixa eu tentar fazer a instalação. Aqui no REPL, nesse ambiente que eu uso para programar, já por não estar no meu computador, se tivesse no meu computador, eu teria que instalar esse pacote no meu computador, utilizando o gerenciador de pacotes, que é o pip, né? Pip install Ruiz. E ele vai estar, por exemplo, aqui no meu computador e o Python vai ter instalado esse pacote, essa habilidade para poder executar no meu código, né? Mas aqui no REPL, para instalar um pacote aqui no meu ambiente, eu simplesmente clico aqui, ó, em Packages, tá vendo? Packages, e vou pesquisar o nome do pacote. Deixa eu Ruiz 11. E, gente, pode acontecer de um pacote não tá funcionando, tá? Porque são várias pessoas, é open source, né? Então, cara, eu acho que esse Ruiz aqui é até melhor, não? Deixa eu ver um negócio, peraí. Qual que é a diferença do Ruiz? Vamos pegar esse aqui mesmo pra gente ver. Vou clicar aqui, ó, instalar pacote. Ele vai fazer a instalação aqui, vamos aguardar. Ó, beleza, ele instalou aqui. Se eu voltar para os meus arquivos agora, né? Eu tenho aqui o meu arquivo main. Deixa eu ver como que a gente pode utilizar. A gente vai dar um import, né? Porque ele já está instalado no ambiente aqui, então eu estou importando ele para dentro desse código. E agora, vamos só rodar um exemplo aqui para ver. Vamos botar aqui o técnicasdeinvasão.com. Deixa eu executar. E olha só, funcionou. Ele trouxe para a gente, ó, as informações do domínio técnicas de invasão. Até se eu utilizasse aqui diretamente o meu terminal, que eu tenho a ferramenta instalada, né?
Eu vou dar um Ruiz aqui para ver quem que é o domínio, né? Quem que é o dono desse domínio, as informações de DNS e tal. Então tem o resultado, né? E é o mesmo resultado que a gente teve aqui utilizando a ferramenta. Ó. Muito provável que vai ter as DNS do Cloudflare. Então, funcionou. E o que eu poderia fazer, tá? Eu posso agora, digamos, tá? Ter o meu código aqui, pô, todas as minhas funções, consulta Ruiz, tal, digamos aqui nos ataques, né? Eu tenho o ataque Ruiz. O que eu vou fazer? Eu vou importar o Ruiz aqui dentro. Deixa eu colar nesse arquivo, porque eu vou utilizar ele aqui dentro desse módulo. E vou fazer o seguinte. Eu vou receber um alvo, né? Vai ser um alvo. E eu vou retornar a execução do Ruiz nesse alvo aqui. Se liga. Vou colar aqui. Aqui. E colei. Estou retornando o Ruiz no valor do alvo. Beleza. Então, a princípio está certinho. Agora eu vou só importar, no caso, os ataques, né? E vou dar um print aqui no ataques. No ataques, Ruiz passando técnicas como string, né? O técnicas de invasão.com. Se eu executar, eu tenho ali o meu ataque de Ruiz funcionando. Claro que eu posso formatar esse resultado, tá? Posso trazer, por exemplo, só as DNS e tal. Então é isso aí. E cada um dos ataques aqui, por exemplo, sei lá, o ping, né? Eu poderia vir aqui buscar um pacote ou ver se tem um módulo nativo já, né, do Python para trabalhar com ping. Talvez o Nmap também. E assim por diante, tá? Então, poderia estar importando e começando aí a trabalhar com esses módulos, né, dentro do meu código. Bem como, cara, esse cara que fez um exploit aqui, ó, ele utilizou, por exemplo, vários módulos. O Request, a gente vai aprender a trabalhar. O Beautiful Soup, que é para analisar um código HTML, para fazer um scrapping, no caso, né? Utilizou aqui a parte do sistema e tal. Esse outro aqui também utilizou o login. Pô, várias coisas sendo trabalhadas aí. Então, qual que é a parada aqui agora, né? É a gente, conforme ter a necessidade, ir buscando soluções para o que a gente quer fazer. Por exemplo, quando eu automatizei a minha lâmpada aqui atrás, eu vim aqui e pesquisei se tinha algum módulo para IA Lite, que é a minha lâmpada, né? Então eu encontrei aqui, ó, esse pacote no caso, né? Que alguém já tem pronto aqui, eu só importei no meu código e comecei a manipular as lâmpadas na minha rede. Ou seja, eu tinha todo o código criado pela comunidade, né? E a comunidade, inclusive, se ajuda a melhorar esse pacote, a fazer ele evoluir. E essa é a mágica, no caso, né? De quando a gente trabalha com Python. Tem muito código aí, muitos pacotes de ferramentas de hacking, de scans, de requisição de redes, no caso aplicações web, redes locais. Então, basicamente é isso aí. Aprendemos sobre módulos e pacotes, como utilizar o código de outras pessoas, como criar módulos para organizar também o nosso projeto, né? Não ficar um arquivo com várias linhas, mas sim vários módulos dentro do projeto ali. Beleza, então? Basicamente é isso aí. Bora agora programar um pouco e botar o nosso conhecimento que a gente teve até agora em prática aí.